Oi, meu nome é Lana Blecher, eu sou professora da Faculdade de Odontologia da UFBA, faço parte do grupo de pesquisa Trabalho, Precarização e Resistência do CRH-UFBA. Esse vídeo é para a turma da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico. Tem um momento na disciplina em que o pessoal tem que fazer uma revisão de literatura. E aqui eu vou dar algumas sugestões, algumas orientações para ajudar nesse processo de construção da revisão de literatura que é solicitada na disciplina. Nesse momento da disciplina, o pessoal já definiu o tema da pesquisa, já fez a busca bibliográfica e aí neste canal tem uma série de vídeos mostrando como fazer essa busca. Já teve um momento em que o pessoal já fez o fichamento das obras selecionadas e existem diversos vídeos disponíveis na internet sobre como fazer fichamentos. Eu indiquei um para a turma e gravei um outro com algumas orientações específicas de como a gente trabalha aqui na disciplina. Também já falamos das normas para elaboração das referências bibliográficas. Qual é o nosso produto nesse momento do semestre? O que pedimos é que os alunos produzam um relatório da revisão de literatura. Esse é o nome que a gente dá nessa disciplina. E segue a divisão que vocês estão vendo aí no slide, que não é nada de original. Se vocês forem consultar manuais de metodologia científica, eles vão orientar algo parecido a isso, variando um ou outro elemento. Então, só para vocês ficarem sabendo, vai ter capa, vai ter folha de rosto, vai ter sumário, aí o texto propriamente dito vai ter introdução, metodologia, resultado, discussão, a conclusão ou considerações finais, a gente vai ter um outro vídeo discutindo um pouco essa questão, e ao final as referências. É lógico que em obras que vocês consultarem, vocês poderão encontrar outros elementos adicionais. Porém, para nosso objetivo desta disciplina, basta isso aqui. Mas aqui vai uma sugestão, não é obrigatório que vocês façam dessa maneira, mas nos parece que vai ser bem mais fácil se vocês seguirem esta ordem aqui. Que vocês comecem escrevendo a metodologia, resultado de discussão, conclusão e considerações finais. Só então vocês começam a escrever a introdução. Não é obrigatório, mas nos parece que vai ser bem mais interessante se vocês fizerem dessa maneira. Aí vocês escrevem as referências que nesta disciplina nós pedimos que seja no formato ABNT, e aí fazem capa, folha de rosto, sumário, e a gente vai indicar o material, o manual que mostra os detalhezinhos da formatação desse elemento, de todos esses elementos aí. O que a gente quer falar agora é sobre o processo de escrita. Eu estou sugerindo que vocês comecem pela metodologia porque já está feita praticamente, a partir de uma atividade que vocês já entregaram esse semestre, quando vocês fizeram a busca bibliográfica. Então, a gente ensinou a vocês como fazer a busca bibliográfica, e aí teve um formulário que vocês preencheram, e a partir do resultado daquele formulário, se vocês fizeram de uma maneira adequada, se vocês fizeram correções que foram pedidas em sala de aula, é só pegar aquilo ali e trazer para este relatório. Então, como que nós estamos fazendo? É uma busca bibliográfica? O que nós vamos colocar na seção metodologia é a metodologia da busca, né? Então, vocês vão precisar descrever o processo de busca das fontes, do material bibliográfico. Isso está lá naquele relatório que vocês preencheram. E se no meio da história vocês andaram mudando de tema, o que é muito comum, não tem problema, vocês só vão descrever o processo que está valendo. Joga fora tudo que vocês já fizeram antes. Para quem tiver esquecido, esse é o nosso formulário que a turma fez depois de ter
assistido os vídeos de busca bibliográfica. Então, essa aqui é a síntese da oficina de busca bibliográfica. Tem uma caixinha de texto que é esse textinho que vocês vão copiar, levar para o nosso relatório de revisão de literatura. Vamos só lembrar quais eram os anexos que estavam aí nesse formulário de síntese, porque ajuda. Na época que vocês precisaram fazer a síntese da oficina de busca bibliográfica, eu disponibilizei para vocês esse artigo. E esse artigo é um artigo de revisão de literatura, porque ele pode servir como inspiração naqueles parágrafos de metodologia. Eu acho que ajuda bastante, mas é uma inspiração, não é uma obrigação. Até porque a gente precisa guardar as proporções de que esse artigo ele é produto de uma tese de doutorado. Os autores aí são o então doutorando e sua orientadora. E o que vocês estão fazendo aqui é apenas um trabalho para a disciplina de metodologia, sequer chega a ser o TCC que um dia vocês irão fazer. Então, é bem mais modesto o trabalho que vocês estão fazendo. Mas eu acho interessante treinar, praticar. Então, serve como inspiração. Vejam como é. Eu vou mostrar a seguir. No começo da seção de metodologia do artigo, vem essa frase: trata-se de um estudo de revisão de literatura, em verde, que está aí no slide. Eu acho que é um começo legal, tá certo? Vocês podem se inspirar nisso. E aí segue: em que se buscou levantar os artigos sobre as diferentes atividades desempenhadas pelos profissionais dos NASFs. Veja aí como está em lilás, qual foi o tema que foi investigado. E aí vocês podem escrever uma frase semelhante de acordo com o tema que vocês escolheram. Em vermelho, eles colocam dessa forma: publicados desde a criação destes, né, desde a criação dos NASFs, até 2015. Então, se tem algum limite temporal, é interessante vocês apontarem. E segue: tendo como fonte de dados as bases eletrônicas Cielo e Lilacs. Então, é interessante vocês sinalizarem quais foram as bases eletrônicas que vocês investigaram. Eu suponho que a maior parte de vocês tenha feito a pesquisa no Cielo, mas caso alguma outra tenha sido consultada também, vale a pena destacar, incluir nesse início da sessão de metodologia. Eu vou ler para vocês como é que segue, porque isso aqui vai ser interessante para vocês. Considerando-se que o NASF é uma proposta relativamente recente no cenário da atenção primária à saúde, no Brasil, optou-se por adotar o uso dos termos, abre aspas, núcleos de apoio à saúde da família, fecha aspas, e NASFs. Então, aquele exercício que vocês fizeram de encontrar qual era o termo mais interessante, aquele que dava os melhores resultados na busca bibliográfica, então, esse termo vai aparecer aqui. Eu mostrei para vocês como é que vocês utilizavam os operadores booleanos. E, nesse momento, se vocês utilizaram esses operadores, é o momento de mencionar. Então, relacionados por meio do operador booleano OR. Então, e aí eles seguem, de forma a viabilizar um levantamento mais abrangente de artigos relacionados ao tema, porque esse era o problema deles, ser abrangente. Não sei se esse foi o problema de vocês, alguns podem ter tido a necessidade de ser mais abrangente, outros tenham tido a necessidade de refinar a busca, então descrevam isso aí. Na base de dados Cielo, a pesquisa foi feita considerando os filtros todos os índices e português. E na base de dados Lilacs, como está em verde, acessada por meio da BVS. Eu fiquei devendo um vídeo de BVS para vocês, vou tentar fazer em outro momento. Utilizaram-se os filtros português, texto completo e artigo. Então, vejam que todo aquele processo de definir filtro, definir o operador, definir o termo, vocês podem arrumar em frases semelhantes a essas, tá bom?
isso pode servir como inspiração para vocês. E aí vem uma grande diferença do trabalho do artigo que eu estou trazendo e o trabalho que vocês estão fazendo, que é o alcance. Então, no final, vocês vão trabalhar com poucos artigos, né? A gente indicou que vocês buscassem 5 artigos, fechassem. Não é tão rígido assim, pode ser um pouquinho mais, mas nesse artigo que eu estou dando como exemplo com vocês, a coisa foi bem mais extensa. Então, não tem problema, só vamos guardar as dimensões. Mas o que eu quero chamar nesse pedacinho é a parte em verde, né? Foram incluídos os artigos de caráter avaliativo e os relatos de experiência. Então, aqui ele está descrevendo por que, depois que encontrou uma lista enorme de artigos, qual foi o critério que ele pegou para botar o artigo para dentro? Né? Então, eu sei, conversando nas aulas que nós tivemos, que vocês foram estabelecendo, professora, eu resolvi fazer tal recorte, eu preferi ir por este caminho. Então, esse é o momento de descrever. E aí ele diz, tendo sido depurados os artigos que abordavam outras temáticas, acontece, né? Apesar de ter utilizado um termo, por exemplo, NASF, cai artigo de outra coisa, então, motivo para jogar fora. Artigos de natureza teórica, ensaística, revisões de literaturas referente ao NASF. Então, qual foi o motivo para você descartar os artigos? Então, você vai descrevendo isso. É lógico que vocês não vão chegar a 121 trabalhos, como é esse exemplo que eu estou dando para vocês. Mas tentem fazer a escrita de como foi esse processo. Então, nessa ordem que nós estamos sugerindo, o item metodologia já foi resolvido. É só pegar aquilo que estava no relatório da busca bibliográfica, corrigir se tinha algum problema e traz para dentro dessa nossa revisão. A seção que vem depois é a de resultados e discussão. Então, nossos resultados são os nossos resultados da busca, né? Então, a gente vai trazer a revisão de literatura propriamente dita. Nesta disciplina, a gente vai adotar as normas ABNT e a gente vai adotar o sistema de entrada autor-data, porque é uma especificidade nossa. Pode ser que outras disciplinas que vocês peguem mais à frente adotem outras normas. Agora eu vou dar sugestões para o processo de escrita de vocês. Eu acho que podem ajudar muito o trabalho da escrita. Então, vocês já fizeram fichamentos. Nós já pedimos 5 fichamentos e estou contando com o fato de que eles já estão prontos, bem feitos aí no computador de vocês. Nesses fichamentos, a gente pedia que vocês estabelecessem quais eram as categorias presentes nos artigos que vocês leram. Nem todo professor pede dessa forma. Esse elemento categorias, vocês não vão encontrar em todos os modelos de fichamento. Mas isso ajuda tanto, porque a lógica do pensamento vai ser a partir dessas categorias que foram selecionadas. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona. Agora, a gente vai montando uma coisa que a gente convencionou chamar árvore, mas vocês podem inventar o nome que vocês quiserem, certo? É a árvore de categorias com os autores dos artigos selecionados. Aí depois você preenche isso com as transcrições literais. Depois você transforma num texto novo e depois você fica só com texto novo. Vou explicar melhor como é isso. Para quem não lembra, este era o nosso roteiro de fichamento. A parte que nos interessa mais aqui é essa das citações diretas. Né? Citação, página, categoria. Vai ser agora que isso vai servir, tá? No vídeo que eu fiz sobre fichamentos, eu até trouxe esse mesmo exemplo aqui
Então, no artigo sobre plano de saúde que foi lido, tinha lá quais eram as categorias presentes no artigo: histórico dos planos de saúde, crescimento dos planos de saúde, desempenho econômico dos planos de saúde. Esse era o meu tema de pesquisa. E aí eu fui preenchendo, né, cada célula aí, assim, a citação, a página e de que categoria é aquela citação. Então, são citações diretas, são transcrições literais. Isso vai ser utilizado logo mais. Então, vamos supor que para a minha revisão de literatura, que estou escrevendo agora, eu vou fazer um texto. E nesse texto eu vou começar descrevendo como é o histórico dos planos de saúde, depois eu vou dar dados quantitativos dos planos odontológicos e depois eu vou falar dos conflitos dos planos com os dentistas. É óbvio que eu estou mostrando uma coisa bem sintética para a gente não ficar tempo demais aqui nesse vídeo, tá bom? Pronto, essa aí é a árvore de categorias. Quando eu falo assim, eu vou começar a falar sobre histórico dos planos de saúde, aí eu olho para os meus fichamentos e me pergunto, quais são os fichamentos, quais são os artigos que falam de histórico? E aí, olhando, eu digo, são esses 4 aí. Depois vem um pedaço em que eu vou falar sobre os dados quantitativos dos planos odontológicos. Quando a gente faz dados quantitativos, é sempre bom pegar o mais atual, né? Então, a ANS, no caso, vai lá no site da ANS e pega os dados do ano em que você está escrevendo. Melhor do que pegar uma citação de um autor que já está um pouquinho distante no tempo. Depois eu vou falar de conflitos das operadoras de planos com os dentistas. Então, os dentistas acham que estão sendo mal remunerados, etc, etc. Quais são os autores, quais são os artigos. Vejam, fazendo essa arrumação aí, vocês conseguem já como se fosse um esqueleto para começar a escrever. E isso, vocês vão conseguir fazer isso se os seus fichamentos forem bons. Por isso que na aula a gente estava conversando e eu estava dando sugestões aqui. Olha, eu acho que não tá boa essa categoria que você escolheu. Não vai te ajudar mais à frente. Então, esse é o momento da verdade. Se a categoria que você escolheu ajuda ou não. Depois que você fez aquela estrutura com as categorias e os autores, você vai preencher com as citações literais. E as citações literais vêm de onde? Do fichamento. Então, se nesse momento você olhar para o seu fichamento e não encontrar a citação literal daquilo que você quer escrever, é porque o fichamento não estava bem feito. Você vai ter que refazer. Ou você vai ter que inutilizar o fichamento e partir para ler o texto mesmo. Então, já é um aprendizado que deu errado e da próxima vez você vai fazer fichamentos melhores. Esse aqui é um exemplo meramente ilustrativo, certo? É lógico que os meus fichamentos não são com essa letra enorme, é porque foi necessário para fazer os prints aqui para vocês. Então, eu tenho os 4 artigos que vão entrar naquela partezinha que fala de histórico. Eu tenho, né, a citação e a página de cada um deles. Por que que eu preciso da página? Porque se for para fazer uma citação literal, vocês devem estar lembrados da aula de citação que na citação literal, ou seja, na citação direta, você obrigatoriamente coloca a página e também para um outro elemento. Vai que você olha para a frase e tenta se lembrar em que contexto aquela frase estava sendo afirmada. Aí, pelo menos, você já sabe e vai direto na página. A página de como aparece na revista física, certo, gente? Não é a página do arquivo em PDF. É uma coisa que de vez em quando as pessoas se confundem. Quando você já tem esse copia-cola aí de um monte de transcrições literais, você consegue escrever o seu texto próprio, o seu texto autoral, de uma forma muito mais fácil, com um certo controle de que não está afirmando coisas erradas, dizendo que o autor fulano falou tal coisa sem isso ser verdade.
Você tem um certo controle de que você não está fazendo falsas citações indiretas, né? Você não está cometendo plágio, que você não está omitindo a fonte. Ajuda, viu, gente? Essa forma que ajuda a construir o texto de uma forma bem legal. Então, eu vou mostrar para vocês. De um lado, eu tenho as minhas transcrições. De onde vieram essas transcrições? Dos meus fichamentos. Então, eu tenho aí 4 obras, né? Então, eu sei quais foram os autores, né, de que página veio. Eu tenho certeza que esse negócio é literal, porque eu mesma coloquei as aspinhas aí. E, olhando para isso, eu escrevo um novo texto. Eu não vou ler para vocês o novo texto, se alguém quiser dar pause para ler o texto com atenção, pode ler. Mas vejam como é mais fácil, dessa forma, construir um texto com menos erros. Né? Então, você, dessa forma, garante que não vai ficar afirmando coisas sem dizer de onde elas vieram. Esse é um problema nos trabalhos dos alunos que a gente encontra muito. Então, eles vão dizendo, afirma uma coisa, afirma outra coisa, afirma outra coisa, a gente pergunta, de onde veio? Qual a fonte? E aí a pessoa já não tem muita ideia de qual era a fonte, porque não trabalhou com fichamentos. Trabalhando com fichamentos, você não vai ter esse tipo de problema, tá bom? Esse vídeo termina por aqui, e eu só falei dos 2 primeiros itens. Se der tempo, vou fazer outros vídeos abordando esses outros elementos, mas tem coisa aqui que basta conferir no manual de Lubisco e Vieira. Então, é aquele manual que vocês já tiveram acesso, publicado pela Edufba. Então, fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima.